e eu vou compartilhar a minha tela. Agora eu não consigo mais ver as mensagens, tá? Então eu peço que quem tem o microfone, por favor, responde. Vocês estão conseguindo ver minha tela, a setinha? Estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Então tá, turma, eu vou começar, tá? Então a gente vai começar a aula com resolução de dois exercícios. O primeiro exercício é o exercício de número 4. Então, o exercício de número 4 vai falar o seguinte: resolva o sistema abaixo. Então, nós temos um sistema com três equações e três valores desconhecidos, o x, o y e o z, três incógnitas. Então, eu vou resolver esse sistema por escalonamento, tá? Então, o primeiro passo do escalonamento é escolher aquela equação que tem como 1 o coeficiente que acompanha o x, tá? Então, se vocês forem observar, ó, aqui eu tenho 3x, né? O coeficiente é 3. Então, eu vou procurar a equação mais simples aqui, ó, e vou fixar ela como minha primeira equação. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trocar a equação 3 pela equação 1, tá? Então, esse é o primeiro passo, ó. Então, eu só troquei a 3 pela 1, tá? Então, eu fixei aqui como primeira equação aquela equação em que o coeficiente do x, ele é 1. Agora, eu vou organizar as minhas linhas. Vou chamar a equação 1, que pertence à linha 1, de linha 1, a próxima de linha 2, e aqui essa terceira de linha 3, tá? Ó, L1, L2, L3. Agora, eu vou aplicar o escalonamento. O escalonamento é deixar esse sistema em formato de escada. Como que a gente vai fazer isso? Você vai lá na equação de número 3, aqui, ó, L3, você vai lá no x, sempre começa pelo x. Você vai tentar eliminar esse 3x. Eu tenho 3x positivo. Para eu poder eliminar ele, eu tenho que dever 3x. Então, olha aqui na primeira equação. Vocês concordam comigo que se eu multiplicar ela por menos 3, a hora que eu multiplicar ela por menos 3, vai ficar menos 3x? A hora que nós juntarmos as duas equações, ó, eu devo 3, eu pago 3, sumiu, né? Zerou o x. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar a minha L3 aqui em verde, ó, menos 3 vezes a L1. Então, ó, copiei a L3, e aí eu vou multiplicar a L1 inteirinha por menos 1, porque eu vou subtrair ela, tá? Então, vai ficar menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes menos 3y, cuidado com o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. 3 vezes o 3, 9. 9y, tá? Menos 3 vezes menos 1z, ó, menos com menos mais. 3 vezes 1z, 3z, tá bom? E menos 3 vezes menos 6, 18 positivo. Agora a gente vai juntar essas equações para eliminar o x. Eu tenho 3x, eu devo 3x, eu vou ficar com zero. Nem escrevi, tá bom? Ó, tenho 3, devo 3, 3 menos 3, zerou. Eu devo 4, eu pago 9, ó, 9 menos 4, 5y. E 3z mais 3z, 6z. Isso é igual, menos 1 mais 18, eu devo 1, pago 18, eu fico com 17. Então, essa nova expressão, eu vou colocar ela lá na minha linha 3, tá? Então, ó, copiei a 1, copiei a 2. Então, essa nova equação vai na minha linha 3. O que que eu vou fazer agora? Eu vou lá na minha linha 2 e vou tentar eliminar esse 2x. Lembrando, eu tenho 2x positivo. Para eu eliminar ele, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter 2x negativo. Então, eu vou lá na minha primeira equação, multiplico ela inteirinha por menos 2. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Então, eu vou pegar a minha L2, quero eliminar esse 2x, menos 2 vezes a L1, tá? Para eu poder eliminar esse 2x. Então, eu vou lá, eu vou copiar a minha L2
E aí eu vou lá na minha L1 e multiplicar ela inteirinha por menos 2. Então, vai ficar menos 2 vezes o x menos 2x, menos 2 vezes menos 3y, menos com menos mais, 3 vezes o 2, 6, bom? Menos 2 vezes o menos 1z, menos com menos mais, 2 vezes 1z, 2z, e menos 2 vezes menos 6, menos com menos mais, 2 vezes o 6, 12. Agora a gente vai juntar as duas equações. Eu tenho 2, eu devo 2, eu vou ficar com 0, tá? Eu devo 1y, eu pago 6, eu fico com 5y. Eu devo 1z, eu pago 2z, eu vou ficar com 1z. Eu devo 5, eu pago 12, ó, 12 menos 5, 7. 5y mais 1z igual a 7. Então, eu vou lá na minha L2, eu vou copiar essa nova expressão. O que eu vou fazer agora para fazer o formato de escada? Eu volto na minha L3 e vou tentar eliminar o 5y. Agora fica fácil, por quê? Eu tenho 5y aqui, eu tenho 5y aqui. Basta multiplicar uma das duas por menos 1. Tá? Então, o que eu vou fazer, ó? Como aqui eu tenho 17, eu não vou multiplicar essa daqui por menos 1 para esse número ficar negativo, que ele é bem maior, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar minha L2 por menos 1. Por que eu vou multiplicar por menos 1? Se eu tenho 5y e eu dever 5y, eu elimino o y. Então, essa é a minha intenção. Na minha L3, eu quero eliminar o meu y. Então, basta multiplicar uma das duas equações por menos 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha L3 menos a minha L2, tá? Então, ó, copiei a L3, aí menos a L2. Poderia ter multiplicado ela inteira também por menos 1, ó. Tanto faz, tá bom? Então, vai ficar 5y menos 5y, 0. Eliminei o y, era o que eu queria. 6z menos 1z, tenho 5z. E 17 menos 7, 10. Agora eu consigo encontrar o z. 5 vezes um número é igual a 10. 5 vezes quem dá 10? 5 vezes o 2. Então, a gente já sabe que o z vale 2. Se não sabe fazer de cabeça, o 5 está multiplicando, ele passa para o outro lado com a operação ao contrário. Contrário da multiplicação, divisão. Então, vai ficar 10 dividido por 5, 2. Então, nós encontramos aqui na nossa L3 que o z vale 2. Se você encontrou que o z vale 2, vai lá na L2, substitui no lugar do z o 2, que você vai encontrar o y. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Copiei a minha L2. No lugar do z, quem que eu vou colocar? Eu vou colocar o 2, porque o z vale 2. Então, vai ficar 5y mais 2 igual a 7. Só resolver a equaçãozinha do primeiro grau. O 2, ele está somando, ele vai para o outro lado com a operação ao contrário. Contrário da soma, subtração. 7 menos 2, 5. 5 vezes um número, 5 vezes y, é igual a 5. 5 vezes quem dá 5? 5 vezes o 1. Todo número vezes 1 é ele mesmo, tá? Se não sabe fazer de cabeça, o 5 está multiplicando, ele passa dividindo. 5 dividido por 5 dá 1. Então, o y ele vale 1. Então, nós temos que o z vale 2, o y vale 1, e aí eu vou pegar esses dois valores e substituir na primeira equação, tá? Para encontrar o x. Então, ó, eu tenho que x menos 3y menos z é igual a menos 6. No lugar do y, eu vou colocar o 1, substituir o 1. No lugar do z, eu vou substituir o 2. Então, vai ficar x menos 3 vezes o 1, vai dar menos 3, menos o 2. Menos 3 com menos 2 vai dar menos 5. Que número menos 5 resulta em menos 6? Se não sabe fazer de cabeça, é o seguinte, ó, o 5 está subtraindo, ele vai para o outro lado, ele vai somando. Menos 6 mais 5, eu devo 6, eu pago 5, eu vou ficar devendo 1, tá? Então, o x vale menos 1.
Então, aqui, ó, nós resolvemos o sistema. O x vale menos 1, o y vale 1 e o z vale 2, tá? Agora eu quero que vocês abram o microfone. Quero saber se vocês entenderam, se não entendeu. Quer que resolve de novo? Então, Professora, aqui, você ó, pode nós explicar temos... para achar o Z para frente? Que eu não entendi. Eu achei o z aqui. Isso. Quando a gente tentou eliminar o y, você conseguiu eliminar o y aqui, não conseguiu? Quando você pegou 5 menos 5y, você eliminou ele, não eliminou? O que que sobrou? Sobrou o z. Sobrou só uma incógnita. Então, aqui, ó, é o seu x da questão. É só você resolver aqui uma equaçãozinha do primeiro grau, ó. Quando você pegou 5y menos 5y, zerou. Não tem mais y. Aí ficou 6z menos z, 5z, igual 17 menos 7, 10. Então, 5z igual a 10. Então, aqui, ó, você não tem mais nenhuma outra incógnita, você só tem o z. Então, basta isolar ele para encontrar o valor, tá? Então, você pensa assim, ó, 5 vezes que número dá 10? Só fazer de cabeça, ó, o 5 tá multiplicando, passa dividindo. Equaçãozinha do primeiro grau, tá? Aí, ó, 5 dividido por 10 deu 2, então o z é igual a 2. Então, quando a gente consegue eliminar o y, só sobra o z. E aí a gente consegue calcular ele. Depois que você calculou ele, na equação 2, você tem 5y mais z igual a 7. Então, você pega o valor que você encontrou, substitui na equação 2. Quanto que vale o z? O z vale 2. Substitui ele aqui, ó, que você encontra o y. Aí você só vai ter o y para encontrar. O z você já substituiu, ó. Ó, aqui. 5y mais z igual a 7. Quanto que vale esse z? Esse z vale 2. Então, lá no lugar do z, eu coloco 2. Agora, ó, eu só tenho essa equação em função de y, eu consigo encontrar ele. Então, 5y mais o z mais 2 igual a 7. Equaçãozinha do primeiro grau, igual a gente fez aqui, ó, tá? No 5z. Aí, ó, o 2 está somando, ele vai para o outro lado com operação contrária. Então, ele vai subtraindo. 7 menos o 2, 5. E de novo aqui, ó, 5 vezes um número, 5 vezes o y, dá 5. 5 está multiplicando, ele passa dividindo. 5 dividido por 5, 1. Aí você já tem aqui, ó, na L2, você encontrou o y. Para eu poder encontrar o x, eu tenho que saber o valor do y e o valor do z, tá? Para deixar tudo em função de x. Nós já encontramos, ó, o z vale 2, o y vale 1. Vamos pegar esses valores e substituir na equação de cima. Então, ó, no lugar do y, eu vou colocar 1. No lugar do z, eu vou colocar 2, tá? Tudo isso para achar o x, ó. Então, repare, a gente só consegue encontrar quando eles ficam sozinhos, ó. Aqui eu só tenho x, aqui eu só tenho y, aqui eu só tenho z, tá? A equaçãozinha do primeiro grau para resolver. Opa. Então, ó, o y vale 1. Então, no lugar do y, eu coloco 1. O z vale 2. No lugar do z, coloquei o 2. Aí eu vou começar a resolver, ó. 3 vezes o 1, porque aqui tá 3 vezes o y, né? Então, vai ficar 3 vezes o 1. Aqui é 1z, por isso que só tem 1z. Quanto que é 1z? 1z é 2, ó. Tá? O z sozinho. Aqui não, tem que multiplicar por 3 vezes o y. Então, vai ficar menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 com menos 2, eu devo 3, eu devo 2, eu devo 5. Então, que número menos 5 dá menos 6? O menos 1. Mas, não sabe fazer de cabeça, ó. O 5 está subtraindo, ele vai somando. Eu devo 6, eu pago 5. Então, y vale menos 1. Se você quer saber se a sua conta está certa, você vai pegar os valores que você encontrou, você vai lá na equação original e você vai substituir o menos 1, o 1, o 2, o menos 1, o 1 e o 2, o menos 1, o 1 e o 2. Tem que dar menos 1, menos 5 e menos 6. Se der um número diferente, é porque tá errado, tá? Conseguiu entender, mais ou menos? É a equação do primeiro grau.
Acho que deu para entender. Entendi agora. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém conseguiu fazer essa? Eu Alguém tentou? consegui. Conseguiu? Deu certo? Deu esses resultados? Deu certo. Mais alguém? Se ninguém se manifestar, eu vou para a próxima. Esse exercício aqui, se eu não me engano, eu peguei ele de vestibular, tá? Ele fala o seguinte: determine A e B. Então, não é A é um valor, eu não sei o valor, e B também é um valor, eu não sei. Então, eu quero saber o valor de A e B para que o sistema abaixo seja indeterminado. Então, eu tenho que lembrar como que funciona um sistema indeterminado. Sistema SPI, sistema possível, porém indeterminado. Então, antes da gente relembrar o que é um sistema indeterminado, vamos olhar para esse sisteminha, ó. 6 vezes o x mais a vezes y. Então, esse coeficiente aqui que acompanha o y, esse a, ele é um número, mas eu não sei o valor dele, eu tenho que descobrir. Igual a 12. 4x mais 4y é igual a b. O b é um termo independente, ele não depende nem do x nem do y, mas eu não sei o valor dele, eu tenho que descobrir. E aí o problema me fala o seguinte, olha, eu quero que ele seja indeterminado. Então a gente vai voltar rapidinho aqui no exercício que eu já resolvi com vocês, para vocês visualizarem como que é um sistema indeterminado, como que ele fica, tá? Aqui, ó. Quando nós fomos resolver esse exercício, esse item B, pedia para classificar, né? E aí o que que nós obtivemos, ó? Quando a gente tentou eliminar o y, multiplicando a equação de cima por menos 2, o que que teve como resultado? Nós eliminamos o x, zerou o x, e nós eliminamos o y, zerou o y. Consequentemente, os termos independentes, ó, também foram eliminados. Então, eu tenho, ó, zero igual a zero. Então, zerou esse lado e zerou esse lado. Quando acontece uma situação dessa, significa que o sistema ele é possível, porém ele é indeterminado. O que é um sistema indeterminado? É aquele que possui infinitas soluções. Ele possui solução, mas eu não consigo definir todas, tá? E como que ele... Olha o formato dele, ó. Aqui eu devo 6, aqui eu tenho 6, zerou. Aqui eu tenho 2, aqui eu devo 2, zerou. Aqui eu devo 2, aqui eu tenho 2, zerou. Então, ou seja, 0x, 0y e 0 termo independente. Então, pensando nesse formato, eu tenho que apresentar um formato parecido para aquele meu outro problema. Tá? Então, o que que tem que aparecer aqui? 0x, 0y e 0. Mas para acontecer isso, qual valor tem que ser o A e qual valor tem que ser o B? Alguém tem alguma ideia como resolve um problema desse? Alguém tem alguma ideia? Não? Bom, para quem já é acostumado a resolver sistema linear, resolve isso daqui em 30 segundos, tá? Para quem não é acostumado, vamos lá então. Faz de conta que você conhece esse valor aqui, esse valor do A, e faz de conta que você conhece esse valor do B. Então, eu não vou me importar com eles a princípio. Vou tentar resolver esse sistema linear pelo método da soma e da subtração. Então, ó, a gente vai olhar para quem? Para o x. A gente vai tentar eliminar o x. Então, ó, eu tenho 6x e eu tenho 4x. E eu quero eliminar o x. Como que eu faço?
que eu tenho que fazer? Por favor, abre o microfone, eu quero que vocês participem da aula. O que a gente faz aqui? Alguém tem alguma ideia? Pode responder, mesmo se não tem certeza. Vamos ver. O que a gente faz aqui? Eu quero eliminar o x. Esquece o a e o b. Eu quero eliminar esse x. Como que vocês fariam para eliminar o x? Ninguém? Ninguém tem nenhuma ideia? Hã? Eu multiplicaria o Oi? 4 por 3 por 4. Você Deixaria, multiplicaria. Hã? deixaria uma linha no negativo. Isso. Então, olha o que ela falou. Para eu eliminar o x, então eu tenho que dever uma quantia aqui e eu tenho que ter a mesma quantia aqui, porque a hora que eu juntar, vai anular. Então, ela falou o seguinte, ó, eu vou multiplicar a primeira equação por 4, vai ficar 6 vezes 4, 24, e eu vou multiplicar a equação de baixo por 6, que vai ficar 24. Aí, uma das duas, eu multiplico por um número negativo. Então, aqui ficaria 24 positivo, e aqui eu multiplicaria tudo por menos 6, por exemplo, para ficar menos 24, para ficar 24 negativo. E aí, quando eu juntasse, né, e eliminar. Ótima solução. Também faria desse jeito. Mas ainda faria pelo método mais simples. Por quê? Quando você multiplica aqui por 4, esse número vai ficar um pouquinho grande, né? Ó, vai dar 48. Então, eu tentaria ver lá na tabuada do 6 e do 4 um número menor, lá na tabuada, um número menor que eles têm em comum. Além do 24, qual outro número que eles têm em comum? Vocês se lembram? 12. Tabuada. Quem? 12. 12, muito bem. Então, ó, para o 6, eu multiplico 6 por quem para dar 12? Por 2. E o 4 para dar 12? Por 3. Ou melhor, por menos 3. Então, é isso que eu vou fazer. Então, o que ela falou tá certíssimo. Só que eu vou preferir multiplicar por um número menor, que eu vou trabalhar com números menores, tá? Então, olha, eu quero eliminar o x. Então, vou multiplicar a primeira equação por 2, que aí, opa, ele vai se tornar 12. E a de baixo eu vou multiplicar por menos 3, porque aí eu vou ter 12 negativo. Então, ó, 6x vezes 2, 12x. Aí aqui também eu tenho que multiplicar a equação inteira. A vezes y vezes 2, 2 vezes o a vezes o y. No seu valor do a, deixa multiplicado. E 12 vezes 2, 24. A de baixo, vou multiplicar por menos 3. Vai ficar 4x vezes menos 3, menos 12x. 4y vezes menos 3, menos 12y. E b vezes menos 3 vezes b, menos 3b também. No seu valor do b, deixa multiplicado. Então, veja bem, ó, a gente tem que chegar naquele formato daquela equação anterior que eu mostrei para vocês, ó, 0x, 0y, 0 termo independente. Ou seja, se aqui eu tenho 12, aqui eu tenho que dever 12. Se aqui eu devo 12, aqui eu tenho que ter 12. Ou seja, esse 2a tem que ser 12. Então, 2 vezes quem dá 12? Tá? Então, ó, se aqui eu devo 12, 2 vezes o A tem que ser 12 para eu poder eliminar o Y. Aqui também, ó, se eu tenho 24, aqui eu tenho que dever 24. Então, 3 vezes quem dá 24? Então, é isso que a gente tem que pensar, tá? Ó, esse 2 vezes o A aqui, ele tem que ser 12. Então, 2 vezes quem dá 12? 2 vezes o 6. Se não sabe fazer de cabeça, ó, o 2 só multiplicando, ele passa dividindo. Então, o A vale 6. 2 vezes o 6, 12. Então, aqui eu vou ter 12, devo 12, zerou. E aqui, ó, 24. 3 vezes um número tem que dar 24. 3 vezes quem dá 24? 3 vezes o 8. Então, o 3 está multiplicando, ele passa dividindo, ó, 8. Vai ficar menos 3 vezes o 8, menos 24. E aí, ó, zerou aqui e zerou aqui, tá? Então, o A vale 6 e o B vale 8, tá? Vocês conseguiram entender?
como que eu faria? Já que eu já sou acostumada, é o seguinte, ó. Aqui é 6, aqui é 12, não é? Então, significa que aqui é o dobro. Então, se aqui é 4, aqui tem que ser 8. Tá bom? Aqui é 4, aqui é 4, não é? Não é um número igual? Então, se aqui é 6, aqui também tem que ser 6. Fácil? Difícil? O que vocês acharam? Agora é vez de vocês responderem. Acharam fácil? Acharam complicado? Quer que explica de novo? Vamos lá, Shaolin. O que você achou? Eu entendi. Achou E Ah, achei. Antes de você explicar, né, eu já tinha pensado assim também. De um lado eu tenho um 12, eu acho que não é 6. Aí na equação de baixo eu também já achava que o B era 8. Mas uhum, foi tudo só pensamento, como se fosse um chute mesmo. uhum. Mas é porque são frações equivalentes, por isso, ó. Isso aqui é 4, aqui é 4, aqui é 6, aqui também tem que ser 6. Porque quando a gente começar a multiplicar, esses números têm que ser iguais. Eles têm que ser iguais, só que com sinais diferentes. E aqui é a mesma coisa. Na hora que a gente multiplicar, esses números têm que ficar iguais, porém com sinais diferentes, para acontecer aquilo lá, né? Deixa eu voltar. Aqui, ó. Né? Para isso daqui acontecer, né? O que eu devo aqui em cima, eu tenho que ter aqui embaixo. O que eu tenho aqui em cima, eu tenho que dever aqui embaixo. Mesma coisa, tá vendo? Ó? São os mesmos valores, porém com sinais contrários. Por quê? Porque se eu devo, eu tenho, eu fico com zero. Então, sistema impossível tem que acontecer essa situação, tá? Turma, alguém tem dúvida? Conseguiu entender? Não conseguiu? Quer que explica de novo? Então, ó, se ninguém se manifestar, então aqui é 6, aqui é 8, alternativa correta, letra C, tá bom? Então, tá resolvido aqui o exercício de número 8, tá? Então, se tiver dúvida, tem que perguntar, aula é para isso, viu? Se ninguém querer se manifestar, eu vou continuar. Bom, continuando aqui a nossa aula, eu vou falar um pouquinho sobre determinantes. Determinantes é um assunto muito importante na matemática porque ele tem várias aplicações. Resolução de sistemas lineares, cálculo de áreas. A gente vai ver o ano, não sei se você é professora, né? Mas o ano que vem, no terceiro ano, vocês vão ter uma matéria que se chama geometria analítica, né? Que vai ver as figuras geométricas no plano cartesiano. E lá nós aprendemos a calcular a área do triângulo por determinantes. Então, o que é o determinante? Ele é como se fosse uma fórmula, tá? Que vai associar uma matriz com um número real. Então, ele vai pegar essa matriz quadrada, tem que ser uma matriz quadrada, e vai transformar essa matriz em um único número. Esse número aí se chama determinante, tá? Então, determinante é um número real associado a uma matriz quadrada. Tudo bem? Então, para indicar o determinante, usamos as barras. Então, seja uma matriz quadrada de ordem n, indicamos determinante de A por. Então, ó, determinante de A. Eu não vou ficar escrevendo determinante, eu vou abreviar, tá? Então, determinante nada mais é que um método de resolução de matrizes, tá? Que tem várias aplicações. E aí eu vou ensinar como que se resolve os determinantes de ordem 1 por 1, 2 por 2 e 3 por 3, tá bom? Então, ó, o determinante de uma matriz possui várias aplicações, ó. A gente pode verificar se três pontos estão alinhados, calcular a área de triângulos, resolver sistemas lineares, entre outras coisas, tá? Esse ano nós vamos aprender como que a gente resolve aquele sistema que nós acabamos de resolver, aqueles dois, por determinante. E aí vocês, como é um método de resolução, aí vocês vão ver, eu prefiro escalonamento, eu prefiro some-produto, ou resolvo por determinante, tá? Vocês escolhem qual é o melhor método para resolver, qual que acha mais fácil. Então, vamos começar, ó. Como eu disse, para calcular o determinante, a matriz tem que ser quadrada,
tá? Matriz quadrada. Então, só se aplica para matrizes quadradas. Então, o determinante de uma matriz de primeira ordem, o que é uma matriz de primeira ordem? É aquela matriz que ela tem uma linha por uma coluna. Se é uma matriz que tem uma linha por uma coluna, significa que ela tem um elemento. Aqui, ó, olha esse exemplo, a matriz A, 2. Então, o elemento 2, ele pertence à primeira linha horizontal, e ele pertence à primeira coluna. Então, a matriz 1 por 1, uma linha por uma coluna. Como que eu calculo o determinante dessa matriz? O determinante dessa matriz vai ser o único valor que eu encontro na matriz, o 2, no caso, tá bom? Então, como que eu calculo o determinante de uma matriz de uma linha por uma coluna? Vai ser o único valor que eu tenho na matriz. Se a matriz for igual a menos 1, o determinante é menos 1. Se a matriz for igual a 0, o determinante é 0. Muito simples, tá bom? Então, a gente escreve assim, ó. Determinante de A igual a 2. Agora, já muda um pouquinho quando a matriz é de ordem 2. Então, olha para a figura aqui, ó. Uma matriz de ordem 2, o que significa? É uma matriz quadrada de duas linhas por duas colunas. E toda matriz quadrada, ela vai ter uma diagonal principal e uma diagonal secundária. Como que eu vou distinguir uma para outra? Diagonal principal, ó, você vai pegar aqui o primeiro elemento e vai puxar para a nossa direita. Então, ó, diagonal principal, nesse caso aqui, ó, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, com o elemento que está na segunda linha e segunda coluna. Então, vocês podem ver que a posição desses elementos, ó, a linha e a coluna é igual, tá? Então, para a direita, diagonal principal. Diagonal secundária, que vem em segundo plano. Diagonal secundária, ó, a gente vai pegar para a nossa esquerda, tá? Então, vamos fazer um cruzamento aqui, ó. Principal para a direita, secundária para a esquerda. Tudo bem? Como que eu vou calcular o determinante dessa matriz? Então, eu vou pegar os elementos da diagonal principal e eu vou multiplicar. Então, eu vou pegar esse elemento aqui, ó, a 11 vezes a 22. Multipliquei. Menos o produto da diagonal secundária. Então, a diagonal principal, o produto dela, menos a 12 vezes a 21, tá? Então, ó, aqui embaixo, determinante é igual diagonal principal menos a secundária. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender melhor, ó. Eu tenho a matriz A, matriz 2 por 2. Quem são os elementos? 1, 5, 2 e 3. Quero calcular o determinante dessa matriz. Então, vou pegar a diagonal principal, ó, aqui em vermelho. Então, vou fazer 1 vezes 3, vai dar 3. Menos diagonal secundária. 5 vezes 2, 10. Então, vai ficar 3 menos 10, ó. Principal menos secundária. 3 menos 10, eu tenho 3. Eu devo 10, eu devo mais do que eu tenho. Então, vou continuar devendo 7. Certo? Alguma dúvida? Vocês conseguiram entender como a gente calcula? Sim, não? Dá uma olhada. Eu quero que alguém responda. Conseguiu entender? Posso continuar? Ninguém vai responder? Quero saber se entendeu. Tem alguém aí? Eu entendi. Então, vou passar. Então, vamos lá, resumindo. Para calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, calculamos a diferença entre o produto dos termos da diagonal principal e da diagonal secundária. Então, esse slide ele já está no chat do grupo, tá? Então, deixei tudo escrito aqui para vocês lerem depois, tá bom? Muito simples. Multiplica a diagonal principal, subtrai da multiplicação da diagonal secundária, tá? Agora, a matriz de ordem 3, ela não é tão simples quanto a de ordem 1 e quanto a de ordem 2, tá? Porque, ó, olha aqui a setinha, vamos lá na matriz A, que é uma matriz genérica, tá? Tem aqui a posição dos elementos, uma matriz genérica.
Pega a sua diagonal principal aqui dessa matriz de ordem 3 por 3, ó. Então, a diagonal principal são os elementos A11, A22, A33, certo? Pega a diagonal secundária. É o A13, o A22 e o A31. Então, ficou elementos de fora. Ficou o A21, ficou o A32, ficou o A23 e ficou o A12. Então, só multiplicar, igual a gente fez aqui na anterior, ó, pega a diagonal principal menos a secundária, não dá para resolver, porque ficou elemento de fora. Então, nós vamos utilizar uma regrinha, que ela é o seguinte, ó. Então, acompanha aqui a setinha. Quero calcular o determinante dessa matriz, eu vou copiar essa matriz. Ó, copiei a matriz, tá? E aí, aqui tá a sacada. O que você vai fazer? Você vai pegar essas duas primeiras colunas, você vai copiar elas do lado da terceira coluna. Então, vamos lá. Copiei a minha matriz, ó, ela tá aqui. Eu vou pegar essas duas colunas e eu vou copiar elas do lado. Então, tá aqui, ó, primeira coluna, segunda coluna. Certo? Então, por enquanto, só isso, ó. Peguei as duas colunas, copiei de novo. Quando eu fiz isso, ó, vai aqui no primeiro elemento. Eu tenho a primeira diagonal principal, ó, A11, A22, A33. Depois eu tenho outra diagonal principal, A12, A23, A31. Outra diagonal principal, A13, A21, A32. Tá vendo? Então, tem 3 diagonais principais. Agora, se eu for calcular a secundária, ó, você vem aqui na terceira coluna, ó, o A13. Aí você vai ter o A13, o A22 e o A31. O A11, o A23, o A32. O A12, o A21 e o A33. Então, o que a gente vai fazer? A gente não, na segunda, nós não pegávamos, multiplicávamos os elementos da principal menos a multiplicação dos da secundária? A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Só que você vai ter que somar as diagonais principais menos a soma das secundárias. Como assim? Ó, então, olha as principais, ó. Primeira em vermelho, a segunda aqui em laranja e a última em mostarda aqui, ó, tá? Então, eu vou multiplicar os elementos da primeira, mais a multiplicação dos elementos da segunda, mais o produto, a multiplicação dos elementos da terceira. Você vai juntar tudo isso daqui. Aí, menos da diagonal secundária. Então, a mesma coisa que você fez para a principal, você vai fazer para a secundária agora, tá? Ó, olha a secundária. Primeira aqui em azul, a segunda em rosa e a terceira aqui em verde. Então, depois que você somou as diagonais principais, você vai subtrair a multiplicação da secundária, tá? Então, isso daqui é resolver o determinante. Não se assustem com tanto valor, tá? Porque é uma matriz genérica. Vamos resolver um problema para a gente ver como que fica isso, tá? Então, só lembrando, ó, depois que você duplica as colunas, você tem, ó, 3 diagonais principais, sempre para a direita, 3 secundárias para a esquerda, tá bom? Então, vamos resolver um problema aqui para entender melhor. Ó. Você tem a matriz B. Matriz B é uma matriz 3 por 3, 3 linhas por 3 colunas. Quero calcular o determinante. Copio a matriz, está aqui. Próximo passo, eu vou copiar as duas primeiras colunas. Ó, primeira coluna aqui, 1, 3 e 10. Segunda coluna aqui, ó, 9, 7, 4. Agora, eu vou calcular a minha diagonal principal. Então, ó, começa aqui do 1, segue a setinha. Então, vai ficar 1 vezes 7, 7. Vezes 2, 14, ó. 1 vezes 7 vezes 2. Mais minha outra diagonal, ó. 9 vezes 8, 72. Vezes 10, 720, ó. 9 vezes 8 vezes 10. Mais 5 vezes 3, 15. Vezes 4, 60, ó. 5 vezes 3 vezes 4. Então, eu vou somar isso daqui, tá? Então, vai ficar 14 mais
720, aqui, ó, onde que tá o 720? Ó, 9 vezes 8, 72, vezes 10, 720. Mais 60, daqui, ó, 3 vezes 3, 5 vezes 3 vezes 4. Então, essas três são as diagonais principais, eu tenho que somar elas. 14 com 720 com 60 dá 794. Agora eu vou subtrair a secundária. Então, vamos lá na secundária. Começa aqui, ó, para a esquerda, 5. 5 vezes 7, 35. 35 vezes 10, 350. Tá aqui, ó. 5 vezes 7 vezes 10. Tá? Próxima. 1 vezes 8, 8 vezes 4, 32. Ó, 1 vezes 4 vezes 8. 1 vezes 8 vezes 4, dá na mesma ordem, não importa na multiplicação. 9 vezes o 3, 27 vezes 2, 54. Ó. 2 vezes o 3 vezes o 9. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou juntar ó, 350 com 32 com 54, vai dar 436. Então, eu vou pegar ó, a principal, 794, menos a secundária, 436. Quando eu subtrair, vai resultar em quê? 358. Tudo bem? Conseguiram entender? Esse exemplo 2, dá uma olhada nele. Então, ó, primeira principal aqui, opa. Primeira principal, segunda principal, terceira principal. Juntamos, deu 794. Fomos para as secundárias. Primeira secundária, segunda secundária, terceira secundária. Juntamos. O que, que é a fórmula? Principal menos secundária. Resultou aqui no determinante de B. Tudo bem? Qual que é o problema do determinante? Ele não é difícil. O problema é se você tiver, por exemplo, um menos 7 aqui. Você pode se perder no jogo de sinal. É muito importante que você faça passo a passo. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Senão eu vou continuar. Não? Vou continuar. Exemplo 3, eu não sei se esse tem na atividade. Eu acho que ele é algum exercício da atividade. Eu não me lembro. E ele fala o seguinte, ó, dada a matriz A, então tem a matriz A aqui, ó, ela é uma matriz de ordem 3, 3 linhas por 3 colunas. Vem a pergunta: qual deve ser o valor de x? Cadê o x? Ó, o x ele tá aqui, ele tá na minha segunda linha e na minha terceira coluna. Então, é um valor que eu não conheço, é um valor numérico que eu não conheço. Então, qual deve ser o valor dele para que o determinante da matriz A seja zero? Então, é o seguinte, ó. Quero saber o valor do x para quando eu resolver esse determinante, ele ser igual a zero. Aqui já informou o valor do determinante, ele é zero. Diferente daqui que nós tivemos que calcular, né? Aqui nós calculamos o determinante, nós tínhamos o número, né? Agora aqui, nós não temos o número, que ele está na terceira linha, segunda linha e terceira coluna, e nós temos o valor do determinante. O determinante deu zero. Então, o que, que eu vou fazer? Vou calcular aí esse determinante, eu sei que ele é zero, então eu vou conseguir encontrar o valor do x. O que, que nós vamos fazer? Copia a matriz. E aí, nós vamos copiar as duas primeiras colunas, ó, 1, 0 e 3, 2, 1 e 3. Agora, eu vou calcular as diagonais principais, depois subtrair das secundárias. Então, vamos lá. Primeira principal, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Tem mais? Próxima. 2 vezes o x, 2x. 2x vezes 3, 6x. Próxima. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0. Vai ficar 2 mais 6x mais 0. Vai ficar quanto? Você sabe o valor de x? Não sabe. Então, você não pode somar, né? Vai ficar 2 mais 6x. Parou aqui. Bom? Agora, eu vou ter que subtrair da secundária. Então, vamos lá. Primeira secundária. 1 vezes 1, 1. Vezes 3, 3. Tá? 1 vezes x, x. Vezes 3, 3x.
E 2 vezes o zero, 0 vezes 2, 0. Então, vai ficar 2 mais 6x menos 3 menos 3x. E aí, nós vamos juntar o que tem em comum. Número com número com letra. E termo independente com termo independente. Ó, eu tenho 2. Eu devo 3. Eu vou dever 1. Eu tenho 6. Eu tenho 6x, eu devo 3x, me sobra 3x. Então, qual é o resultado do determinante da matriz A? Menos 1 mais 3 vezes o x. Só que a gente já sabe esse resultado, esse determinante. Quanto que é? É zero. Então, isso daqui tem que dar quanto? Zero. Tá escrito aqui, ó. O determinante tem que dar zero, tá? Então, essa expressão tem que ser zero. Então, qual é o valor do x para tudo isso dar zero? Bom, equaçãozinha do primeiro grau. Ó. Você quer encontrar o x? Vamos isolar ele. O 1 está subtraindo, ele vem para o outro lado, ele vem somando. Aí ficou 3x igual a 1. 3 vezes um número dá 1. 3 vezes quem dá 1? 3 está multiplicando, ele vai para o outro lado, ele vai dividindo. Vai ficar 1 dividido por 3 ou 1/3, tá? Então, o x vale 1/3. Se você colocar 1/3 aqui, quando você calcular essa expressão, vai dar zero, tá? Então, agora eu quero que vocês perguntem. Vocês entenderam? Não entendeu? Tá confuso? Gente, agora é hora de vocês abrirem o microfone e perguntar. E aqui volta e explica. Bom, ninguém tem mais nada para falar. Vou descompartilhar minha tela. Vou parar a gravação.